Fala, Home Students, você que está nos acompanhando hoje nesse canal lindo e maravilhoso. João, o que que a gente vai... Qual que é a missão da pessoa que está nos assistindo essa noite ou esse dia? Porque eu não sei qual é o fuso horário. Qual que é a missão dessa pessoa, João? Estão sendo vistos em todos os lugares do mundo, Léo. Fuso horário. Cara. Nos 24 fusos horários. O mundo tem 24 fusos horários, você não sabe disso, não? E 24 horas também, né, 24 horas. Léo, eu tava pensando aqui, né? Uma missão talvez seja uma das mais difíceis que essa pessoa pode fazer, né? É Sim. assinar o canal. Se inscreva, meu querido. Curtir o vídeo. Deixar um comentário. E participar da live com a gente. Ih, podcast com a gente, live. Negócio na cabeça aí, ó. Participar do podcast com a gente aí. E siga a gente no Instagram, né? Siga a gente no Instagram. A gente vai estar produzindo conteúdos aí, né? Para interagir. A gente vai produzir bastante material lá no Instagram a partir dessa semana agora. E participe, deixe suas dúvidas, seus questionamentos, suas inquietações, porque se tem uma coisa que eu e o João adoramos, são perguntas. Que às vezes nem tem resposta, mas a gente gosta, né? A gente gosta. A gente não fica ofendido. Não. Perguntar pra gente realmente não ofende. Fica à vontade, tá? Bom, João Renato, começamos a falar sobre educação e eu acho que o mosquitinho já tinha mordido a gente há um tempo, né? Sim. O mosquitinho do incômodo de falar sobre educação. E falar sobre educação é preciso. Falar sobre educação é preciso, é um tema que nos toca, a gente tocou nesse ponto aí nesses 2 últimos podcasts, né? A gente fez esse ciclo de 3 podcasts aí falando sobre educação, e a gente sabe que não chegamos nem perto de encerrar o problema, a gente não é nossa intenção fazer isso. A gente quer só escavar, né, pra ver se a gente consegue enxergar melhor o problema. Então, se a gente conseguir enxergar melhor o problema, talvez a gente consiga mais pra frente pensar em propostas, né? Nem em soluções, mas propostas. Eu queria fazer um convite para pessoa, para você que está nos assistindo, você que tem alguma ideia do que seja o problema da educação, nos ajude. Deixe seu comentário, deixe suas dúvidas aí. O que você acha? Eu acho que o problema da educação é esse. Eu acho que o problema da educação é aquilo, né? Então participe conosco aí, deixe suas indagações, suas colocações, sugestões, porque eu acho que sempre tem a enriquecer para as nossas discussões aqui no nosso podcast. Eu acho que vai ser muito interessante e a gente quer te ouvir. Isso não é hipocrisia. Não. Mesmo que você não faça parte da educação, né? Mesmo que você seja leigo nessa área de educação, né? Participa, deixa seu comentário. A gente precisa ouvir as pessoas, né? A gente precisa levar a democracia realmente a sério, né? É claro que com o cuidado de que, né, quem está dentro da educação às vezes tem uma visão um pouco diferente de quem está de fora, mas a visão de quem está de fora também é importante, porque como a sociedade enxerga a escola, como a sociedade enxerga o papel do professor, como a sociedade enxerga a função, né, essa função da escola é importante, né? Que você tem até uma pergunta para isso já, né, Léo? Preparada, né? Com certeza. E só para reiterar, na sua opinião, você que está nos assistindo, qual é o problema da educação? Hoje vamos continuar com essa pergunta, né, João? Sim. Qual é o problema da educação? Vamos deixar claro também para quem está acompanhando a gente aí que é o seguinte: por que a gente fez 3 partes? No primeiro a gente tentou apresentar inquietações mais gerais. Aí depois a gente separou 3 pontos. Falta de identidade, falta de objetividade, falta de funcionalidade. Nós queríamos debater sobre isso. São temas que se interconectam, mas que nós separamos para poder falar sobre isso. Nos preparamos para falar sobre isso. E aí, no podcast da semana passada, o assunto rendeu tanto do primeiro ponto que a gente não conseguiu trabalhar os outros 2. Então a gente está trazendo mais essa terceira parte aqui para tentar dar um encerramento de uma ideia geral e a partir das sugestões de vocês, a gente trazer mais conteúdo para vocês. Sim. João Renato, você acha que a educação tem RG e CPF? Eu acho que a educação precisa de uma certidão de nascimento, primeiro, antes do RG e CPF. Para formalizar a nossa pergunta, né, João? E que a gente estava discutindo para trazer essa discussão para o pessoal também, né? Muito se fala, João, sobre, e a gente vê isso, né, uma falta de identidade na questão da educação, né? A gente não sabe para onde a educação vai, a gente não sabe de onde ela vem, a gente não sabe o que está acontecendo, né? O que está acontecendo?
Quando eu estava na faculdade, na universidade, falava-se que a educação, o objetivo da escola, a escola existe para formar o cidadão, tá? E ela existe para formar o cidadão com uma capacidade crítica. Então, todos os documentos, né, da BNCC, documentos estaduais, documentos federais, eles vão sendo norteados de acordo com essa máxima, com essa premissa, né? E a gente sabe, a gente entende que não é bem por aí, não vou dizer que não é bem por aí, mas não é tão fácil cumprir isso. E a gente tem que entender quais são os problemas disso, né? Porque se eu falar assim, a educação serve para formar o cidadão, beleza, acabou o problema, não? Todo mundo vai para sua casa, isso vai ser executado de maneira brilhante, então, porque a premissa ela é forte, digamos assim. Mas a gente vê que existem vários problemas de como isso é executado, de como que isso é formado, e tem essa questão da identidade, né? Quando se fala identidade, a gente quer, o que é a educação, para que serve, para onde vai? E é essa pergunta que eu quero deixar aqui, tá? João, sobre essa questão da falta de identidade, qual que é a sua opinião aí? Já vamos começar de maneira leve e descontraída o assunto, né, pesado. Sim. Vamos falar a primeira coisa seguinte, né? A falta de identidade tem a ver com uma separação filosófica entre essência e aparência. Essência e aparência. Né? Então, quando nós trabalhamos num certo nível de superficialidade, nós ficamos no raso, sem enfrentar questões profundas, porque às vezes a gente tem medo de enfrentar as questões mais profundas. A gente tem medo de enfrentar questões sobre para que educar, por que educar, porque às vezes a gente tem medo de que a nossa atividade perca sentido se eu não faço o meu trabalho de uma forma bem feita. Quer dizer, quão distante eu tô daquilo que a educação deveria ser, que é um sintoma de como nós nos portamos hoje em sala de aula, professores e alunos. Alunos não entendem o que estão fazendo ali, professores não entendem o que estão fazendo ali. Por quê? Porque ficamos num nível de superficialidade. E por quê? Porque não investigamos a essência da educação, a essência da atividade escolar. O primeiro ponto é isso. Então, entender essa separação entre essência e aparência. A escola parece, mas ela parece o quê? Parece uma prisão? Parece um hospício? Parece, mas por quê? Por que parece instituições desse tipo? Né, o Foucault chamaria de instituições disciplinadoras. Parece um hospício. Você pegou pesado, mas é meio que por aí, né? Não tô dizendo no seguinte sentido, de estrutura física às vezes, sim, né? Sim. Estrutura física. Então você tem uma estrutura física, uma rigidez de horário, tudo isso faz parte do processo. Ah, então você tá falando que não tem que ter horário, não tem que ter essa estrutura física. Não, tô dizendo o seguinte, é um modelo. A gente aceita esse modelo, ou questiona esse modelo. Que aí a gente vai entrar no segundo ponto que você tocou, que é o seguinte, olha, tudo bem, formar o cidadão. Mas, o que é ser cidadão? O que significa ser um cidadão? Se nós não temos uma resposta para essa pergunta, qualquer documento que diga que a tarefa da escola é formar uma educação, é formar um cidadão, então a gente está o tempo todo debatendo e enfrentando essas questões que são difíceis e precisamos enfrentar essas questões difíceis. Formar um cidadão, mas o que é um cidadão? Um cidadão é um indivíduo que se adequa a tudo que está colocado e posto? Ou um cidadão é uma pessoa com pensamento crítico? Porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa um cidadão, aquele que, né, aquela imagem de bom cidadão. E que é aquela pessoa que aceita a autoridade, que aceita a hierarquia, que aceita o processo legal, que aceita tudo, que toma toda a lei como justa, porque entende isso. É educado, é disciplinado a entender isso. Isso é um cidadão padrão. Mas a gente está disposto a aceitar um cidadão com pensamento crítico, um cidadão que questiona, um cidadão que pergunta, um cidadão que participa do debate público, um cidadão que vai na política, um cidadão que questiona a própria estrutura da política. Por quê? Se a gente não define isso, a gente tem dois conceitos colocados que são antagônicos. E aí a gente precisa retomar o podcast passado, que é o seguinte. Tá bom, pensamento crítico então. O que é pensamento crítico? Tá, a gente tem, sei lá, várias vertentes de pensamento crítico. Kant, Freire, Marx, Hegel. Tá, qual é a crítica? A crítica do quê? Né, tinha um professor que falava assim, que o Kant faz a crítica da filosofia, o Hegel faz a crítica do Kant, e o Marx faz a crítica da crítica da crítica
De todos. Né? E o Nietzsche fala que todo mundo tá errado. Fala que todo mundo tá errado. Então, quer dizer, né? Então, é muito bonito falar em pensamento crítico. Aí vai ter o Foucault, vai ter o Adorno, vai ter, né, Horkheimer, né, no século XXI não, 20. Tá, mas então, até para falar de pensamento crítico, precisa dizer, tá, do que você tá chamando de pensamento crítico, então? Isso é uma falta de identidade. Os documentos não dizem isso. Por quê? Porque não tocam a essência, ficam numa aparência. Os documentos são muito bem escritos, às vezes, né? Tem uma aparência muito bacana, um texto bem bacana, mas não trata de conceitos fundamentais. Não trata da definição desses conceitos fundamentais. Parece que quando a impressão que eu tenho, né? Eu não sei se ele chegar na área, né? Mas quando eles chegam no meio campo ali, já perde a bola e volta para trás. Né? Sim, quando começa a enxergar o problema, quando começa não, eu não quero resolver, eu preciso de outro. Então, essa é uma tendência do nosso século, que é tratar tudo com superficialidade. Como se tudo tivesse uma resposta simples. Sim. Né? E pronto, né? E pronto. Ah, tá. Então, o problema da educação é que não reprova. Não, mas será que é isso? Peraí, deixa eu pensar. Mas será que o problema da educação é esse? É só realmente? Isso, né? É só reprovar. Ou só reprovar? Se a gente reprovasse todo mundo, amanhã, a educação estaria maravilhosa. Ou se a gente não reprovasse ninguém. A gente até brincou na outra aula, né? O problema da educação é a palmatória? Precisa voltar a palmatória? Sim. Não, a gente tem modelos de escola de todos os tipos. Modelos de escola multisseriado, modelos de escola embaixo da árvore. A escola tem em todo lugar, né? A educação tem em todo lugar. Então, assim, a gente precisa talvez repensar o nosso modelo, a nossa estrutura. De divisão rígida, divisão de horário rígida. Até brinco com os alunos no final do recreio. Agora tá na hora dos 20 minutos do banho de sol de vocês. Né? Aí toca uma sirene ridícula, aquele barulho daquela sirene, né? Que ninguém aguenta aquele barulho. Põe uma música no lugar desse negócio. Por que tem que ficar sirene ridícula, né? Verdade. Ninguém aguenta aquele barulho de cigarra, vai aguentar aquele barulho de sirene. Então, assim, você tem a sirene, você tem, né? Todo mundo pra sala de aula, fecha a porta. Não tem ar-condicionado, a cadeira é dura que dói, você tem que entender o seguinte, não, você precisa ter disciplina. Olha, pra você ir no banheiro, você precisa pedir pra ir ao banheiro. Você tá apertado, se o professor não deixar você ir, não vai. Como assim? Eu preciso ir no banheiro. Você tá controlando o meu xixi. Entende? Como às vezes a gente precisa tocar nessas questões. E ao mesmo tempo, né? Se todo mundo vai no banheiro toda hora, o cara também não consegue dar aula, né? Sim, ao contrário também, né? Quer dizer, você tá no limite de questões que são antagônicas, né? O respeito da rigidez, a múltipla rigidez, a total rigidez e a múltipla indisciplina, né? Exatamente. Eu achei interessante também, João, que você falou que existem várias formas de ensino, né? Seriados, etc. E essas formas de ensino, elas conversam e precisam conversar com as diferentes culturas de países, de cidades, de locais, que cada lugar tem a sua cultura também, né? Sim, nós adotamos um modelo de escola pós-Revolução Industrial, que é esse modelo que nós utilizamos hoje, que aparentemente está falido. E a gente acha que esse é o único modelo possível, que quando esse modelo ruir, nós não vamos ter escola mais, a escola acabou. Não, mas a escola se reinventou ao longo do tempo. A gente falou isso já. Olha, como é que as pessoas aprendiam antes? Olha, as pessoas decoravam os poemas de Homero. Era uma educação moral, mas era uma educação. Lá na Grécia Antiga tinha os pensadores e tinham seus discípulos. Os discípulos acompanhavam os pensadores. Jesus ensinava assim. Os discípulos acompanhavam Jesus e ele ensinava. Sim. As pessoas sentavam na areia e ele pregava com parábolas. E ensinava as pessoas. Então, há vários modelos possíveis. E uma das coisas que nós perdemos, Léo, hoje, na escola, é contar história, cara. Sim. A gente não conta história. Verdade. A gente não conta nem a história moral, a fábula, né? A imaginação, fornecer imaginação. E a gente não conta nem a história por trás de um elemento, às vezes, científico. E é muito forte, né, cara? Contar uma história é algo forte. Tudo bem, eu tô falando pra você que isso aqui é um átomo. Tá, mas e a história por trás disso? Talvez isso encante mais do que a rigidez científica, né? Então precisamos talvez repensar isso também. Imagina, a gente é primitivo, né? Nosso cérebro é primitivo. A gente se reunia numa fogueira para contar história. Pra contar história. Então, quer dizer, cantar, né?
cantar e contar história. Era isso que a gente fazia, né? Então, Sim. quer dizer, por que não trazer esse elemento para a É educação? verdade. Pois é, cara, é tanta coisa que dá para conversar sobre isso. Mas uma coisa que eu queria deixar também, e quando se fala de identidade, eu lembro do gato, aquele gato da Alice no País das Maravilhas, para se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Eu me sinto exatamente assim na educação hoje, cara. Porque a gente tem vários documentos, várias coisas, existe muita incerteza, existe um volume de trabalho que não faz sentido, que está sendo aumentado e imposto para nós cada vez mais. E aí, para onde que vai isso, cara? Eu fico me perguntando, sinceramente, numa boa, assim, o que está acontecendo? Para onde que vai isso? Por quê, né? É claro que eu vejo também algumas tentativas de fazer alguma coisa, mas me parecem, muitas vezes, são tentativas que não estão sendo pensadas. Sim. O que você acha, cara? Bom, uma luz no fim do túnel, Léo, é o seguinte: momentos de turbulência podem gerar momentos de mudança. Sim. Então, talvez a gente ache que a educação esteja muito turbulenta, mas talvez isso signifique um momento de construir uma coisa nova. Mas você percebe os pedreiros indo para a obra? Talvez alguns pedreiros indo para obra. Mas o que acontece? Essa sensação de você estar perdido tem a ver com essa sensação da identidade, tem a ver com essa perda da identidade da educação, né? Então a gente precisa lembrar que a educação no Brasil, universal, ela é recente, cara, né? Então a gente tem um modelo que se pretende universal há 35 anos. A Constituição de 88 previa educação universal. A gente sabe que tem lugares ainda que não tem escola direito. Sim. Estrutura física mesmo, né? Às vezes tem a escola fora da sala de aula, fora essa estrutura física, mas não tem essa estrutura física que nós pretendemos ter para todas as escolas. Sim. Maravilha, falta isso, precisamos saber disso. 35 anos é pouco tempo. Dava para ter feito? Dava, mas não fizemos. Então, peraí, precisamos pensar nisso, tem algum problema aqui acontecendo. Né? Sei lá, metade da população não tem saneamento básico, não tem esgoto em casa. Então, o Brasil é um país atrasado nesse sentido. Ponto. Sim. Segunda coisa, falta de objetividade. Por quê? Olha, vai pra lá, Léo. Você precisa ir pra lá. Tá bom, então eu vou traçar minha rota pra lá. Se você não tem essa objetividade, que é essa história que você tá contando, qualquer caminho serve, né? Eu sou livre, mas sou livre nem tanto também, né? Não penso no vazio. Em algum momento. Então, eu preciso de objetividade. Pra onde vamos, né? Vai pra lá, Léo, mas pra onde vamos enquanto trabalho em coletivo, enquanto escola? Pra onde nós vamos? Né? Então, tem um projeto político-pedagógico de cada escola? Tem um projeto nacional? Não sei se tem projeto nacional. Sei lá, qual seria o último ministro da Educação? Qual é o nome do nosso ministro da Educação hoje? Qual é o ministro da Educação que trouxe uma proposta e que não desmontasse a proposta do ministro anterior? E assim, raramente eu vejo um ministro da Educação licenciado. Não sei. Da mesma forma que eu acho que um diretor tem que ser pelo menos um médico, um enfermeiro, alguém da área da saúde, né? Eu vou botar um cara para ser diretor de um hospital, dificilmente eu vou colocar um engenheiro lá. Eu acho que não faz tanto sentido. Então, talvez do ponto de vista da administração dos recursos físicos, até faça sentido você falar de um administrador, de uma pessoa que sabe cuidar do dinheiro, que sabe gerir. Mas existe uma estrutura que é uma estrutura só pedagógica, né? E nesse sentido eu acho que é importante realmente você ter alguém que seja da área da educação. Assim como no hospital também imagino isso, né? Deve ter assuntos que são administrativos e só administrativos e dizem respeito à administração de recurso em geral. E há assuntos que têm a ver da administração, mas que têm a ver com a gestão de pessoal, tem a ver com o trabalho também do médico. Trabalho interno, né? Porque o que acontece? O que é importante para o trabalho educacional? Quem sabe mais, o administrador ou o professor? Exatamente. Mas como conseguir recursos para esse trabalho educacional? Como fazer com que esses recursos sejam bem direcionados, né? Exatamente. Então, nós precisamos pensar, um dos pontos de estrutura, eu já falei isso outras vezes, já tive umas conversas desse tipo. Talvez a escola precisasse ter 2 diretores. Um diretor pedagógico e um diretor administrativo. Né? O hospital precisaria de um diretor pedagógico e um diretor administrativo. Podia até ser não precisaria nem ser de uma estrutura de 1 para 1, né? De 1 para cada escola, talvez, mas são assuntos que às vezes não são o mesmo, né? Então,
o professor não é um burocrata. Aí você pega um professor e põe na função de diretor, de burocrata. Não faz sentido. Vamos contextualizar isso, João, que você acabou de falar? Só para a galera entender, porque tem muita gente que não é da área pública, da educação, né? Então a gente precisa explicar para eles o que está acontecendo, né? Bom, o que está acontecendo é o seguinte, a gente tem como trabalho, como professor, hoje eu tenho um volume de burocracia, assim como você, professor de escola pública, de burocracia, de preencher papel, de preencher planilha, de preencher anexo, então progressão de não sei o que, progressão parcial. Então a gente tem esse trabalho, muitas vezes as pessoas não sabem, acho que a sociedade não sabe, os professores ocupam grande parte do tempo preenchendo burocracia, não é? Então essa é uma realidade da maior, pelo menos de Minas Gerais, eu não sei Rio de Janeiro, São Paulo. Se você é professor do Rio de Janeiro, São Paulo, de outro lugar do Brasil, fala para nós aí a sua experiência, que vai ser muito interessante. Mas em Minas Gerais, a gente tem um volume de burocracia muito grande, inclusive em muitas escolas municipais. O cara tem que fazer um relatório de todos os alunos, toda semana, todo mês. É uma loucura, não é? E para onde que isso vai? Sim. Não que o documento não seja importante. Sim. O documento é importante. Mas ele não é a premissa básica do processo educacional. Por quê? Quando nós criamos uma burocracia, nós estamos criando um elemento fantasmagórico da realidade. O aluno não é o papel que eu faço dele. Sim. Mas o aluno é aquela alma, aquele espírito que tem contato com outra alma, com outro espírito, aquele ser. Ah, então você tá filosófico demais. Mas ué, não tem sentido. É o ser humano. Né? Nós não reduzimos seres humanos a números. Ah, nós tivemos 30% de reprovação. Tá, mas quais as condições de reprovação desses 30%? Esses 30% eles têm nome, eles têm idade, eles têm uma religião, eles têm problemas. Tá, vamos tratar disso? Como a escola pode interferir nisso? Só que eu acho que é pior do que isso. É porque a gente faz tanta burocracia de tanta coisa de número e a gente não faz nada com isso. Não, mas exato, é o que eu tô te dizendo exatamente isso. Vai para uma pasta. Beleza. Tá guardado. O seu prontuário médico ainda tem uma função diferente. Por quê? Porque quando você pega o seu prontuário médico, você vai no médico, o médico pega o seu prontuário, ele vê todo o seu histórico, e a partir daquele seu histórico, ele sabe mais ou menos ali, né, se você já teve alguma coisa ou não. Que pode dizer que aquele sintoma que você está sentindo agora. Então ele tem um novelo, né? Ele tem um fio para onde começar a puxar e investigar o que você está sentindo agora. Na educação, esses documentos eles acabam se perdendo. Primeiro porque o aluno migra de uma escola para outra. Ele faz o ensino fundamental numa escola, numa escola, ele faz ensino fundamental 2 em outra escola, ele faz ensino médio em outra escola. Esse arquivo funcional do aluno, essa história do aluno não acompanha ele. Primeira coisa é isso. Né? Se acompanhasse pelo menos, não. Ou então se ele ficasse numa escola só. Porque aí os professores vão tendo contato com aquele aluno e vão vendo as dificuldades e vão tentando sanar os problemas. Segundo, reduzimos pessoas a números. E isso é um problema, porque isso é um simulacro da realidade. Essa não é a realidade. De novo, vamos tocar em filosofia. Platão já dizia isso, nós criamos simulacros da realidade. Nós não estamos vendo a verdade. Por quê? Porque nós estamos vendo só para os simulacros. Então, os documentos são importantes, mas eles não podem substituir a realidade. Eles não podem se colocar no lugar da realidade. E aí, o que acontece? Não, tudo bem. Preenchi todos os papéis. Nossa, você é um excelente funcionário do mês. Por quê? Porque é isso que está se tornando importante. Isso tem se tornado importante na educação. Isso tem se tornado importante em todo o serviço público em geral, na verdade. Né? Então, essa burocracia, ela cria esse simulacro da realidade. Onde nós nos apegamos a números. O médico, você vai no médico, às vezes o médico não olha no seu olho. Por quê? Porque ele pegou os, tudo bem, tô vendo aqui que você tem não sei o que, tá com um número aqui alto, vai tomar isso aqui. Não, doutor, mas você não vai olhar no meu olho, não, você não vai perguntar o meu nome, não vai, né? Não vai fazer uma anamnese, não vai ver isso. Não, tá no seu exame aqui, tá tudo certo, pode ir. Se você acertasse pelo menos, né? Tem esse problema, né? Isso quando o médico não pergunta, a primeira coisa que ele faz é perguntar qual é o seu plano, né? Porque aí dependendo qual é o seu plano, ele te atende de uma forma diferente. Exato. E aí geralmente é virose, né? Então, só que injeção de virose. Então, quer dizer, nós estamos tão acostumados com esse simulacro da realidade e ele está presente em todos os lugares, na verdade. A gente está falando de educação, mas ele está presente em todos os lugares. As pessoas estão se afastando da realidade cada vez mais. Isso não é um problema da tecnologia, não. Isso é um problema de nós criamos esse simulacro da realidade.
Ou seja, a gente tá fugindo do pensamento, né? A gente tá fugindo do pensamento. Eu não quero pensar. Não, vem cá, tá escrito aqui no seu exame que você tá com tanto número aqui da sua glicose, tá tanto. Não, mas, né, e o histórico familiar, não, mas tá aqui, tá escrito aqui. Você que tá assistindo esse podcast, estou conversando diretamente com você. Alguém já chegou pra você e falou assim, vem pensar comigo isso? Eu acho que seria muito legal, né? Vamos pensar sobre isso, né? Pô. Vamos pensar junto, É né? o que a gente tá fazendo aqui agora. É o que a gente tá tentando fazer de verdade, assim. Porque, pode parecer que... Não, mas a gente tá tentando fazer, porque nos incomoda. Às vezes Sim. parece até um pouco, sei lá, emocional demais falando, mas é isso, e nos toca, isso incomoda, e eu tenho certeza que 60%, 70% da população que você fazer uma pesquisa vai lá, qual que é onde você começa a resolver os problemas? Pela educação. A educação é a base de tudo, né? Sim. E aí que tá, né, João? Nessa falta de identidade que a gente tem aqui, isso desencadeia uma série de problemas. Dentre elas, uma coisa que eu acho que eu lembro, que eu falei em uma das reuniões pedagógicas, que é uma coisa que está deixando muito professor frustrado na área da educação. Eu acho que eu nunca vi na minha vida um profissional tão feliz quando aposenta quanto um professor de escola pública. Você que é professor de escola pública e está aposentado, diga qual foi o dia mais feliz da sua vida. Eu nunca vi, cara. Eu acho que é importante aposentar, mas nossa, é uma galera que gosta de aposentar, viu? Meu pai aposentou e ele quis continuar trabalhando. Sim, cara, você vê... A gente aposenta, quer picar a bula da escola. Tem gente que fala assim, nunca mais passo na porta da escola. Quer dizer, isso é um sintoma também, né? Você trabalha... De alguma coisa. Você passa um terço da sua vida ali e não tem saudade, não quer voltar. Não, alguma coisa errada acontecendo. Alguma coisa tem, né? Mas enfim, então o que acontece, João? Eu vejo o seguinte, pelo fato da educação ter esse problema de identidade, a gente não sabe o que não sabe de onde vem, para onde vai, isso cria problemas. Um desses problemas é o professor, hoje, ele tem uma frustração grande de saber qual é o seu trabalho, qual é o seu papel. Eu trouxe isso numa das nossas reuniões uma vez, eu falei, cara, qual que é o meu trabalho? Sei, cara. Entende? Igual o cara vai trabalhar numa obra, um pedreiro, um servente, ele tem que saber. Você falou do seu pai, ele tem que saber, pô. Você quer o quê? Eu quero que faz uma parede. Eu quero que você faça essa parede, eu quero que você faça um cômodo. Beleza. Então o cara já vai anotar. Eu quero uma parede de não sei quantos blocos, não sei quanto de areia, não sei quanto de cimento e tal. Eu vou fazer essa parada aí, vou fazer esse cômodo. Eu acho que isso é uma frustração para os professores, cara. Eu vejo essa galera da educação frustrada. Por quê? Porque professor, cara, é um bicho que pensa. Então, assim, e aí ele não sabe para onde que vai. Não, daqui a pouco você vai preencher papel, daqui a pouco vai fazer uma reunião que não serve para nada, daqui a pouco vai chegar não sei quem para falar coisa com coisa. E aí, cara? E aí, exatamente, não tem sequência em nada, nenhum trabalho tem sequência em nada. Bom, primeira coisa, Léo, eu acho o seguinte, nós precisamos entender que ninguém sai da faculdade pronto também, né? Claro. Para ser professor. Primeira coisa. Segunda coisa, você precisa entender qual é a cultura daquela escola, que é uma coisa que falta. Quando você entra numa empresa, qualquer que seja, você se adequa à cultura daquela empresa. Quando você entra numa escola, mesmo que seja uma escola pública, qual é a cultura daquela escola? Né? Do que ela está tratando? Quais são os objetivos? Isso que a gente está tratando, né? Quando você entende isso, fica muito mais fácil você se adequar e você trazer propostas para aquele... Porque não tem ninguém perdido ali, no caso, então, né? Porque vocês têm um mínimo de rota possível. Traçar essa rota é importante. Planejar essa rota é importante. O problema, eu acho, João, uma cultura... A cultura não tem que fazer sentido. Nenhuma cultura. Qualquer cultura. Uma cultura indígena. Sei lá, sacrifica pessoas, por exemplo. Uma cultura deles. Ou uma cultura dos pigmeus, que tem casamento com pessoas de 15 anos. É cultura deles. Qual que é o sentido disso? Talvez tenha um sentido para eles. Agora, na minha concepção, cara, uma cultura educacional, ela tem que fazer sentido. Sim, mas o que acontece, né? Ela faz sentido na medida em que nós determinamos os nossos princípios e os nossos valores.
Sem princípios, sem valores, você não traça nada. O princípio é a democracia. Beleza, vamos fazer uma escola democrática? Vamos. Beleza. Mas eu vou escutar os alunos ou vou escutar só quem concorda comigo? As regras do jogo, né? Então, Né? definir as regras do jogo e aí? E aí, na hora que o bicho pega, e aí eu separo as pessoas. Eu escuto só os professores do lado direito, não escuto os professores do lado esquerdo. Ou você escuta todo mundo e dá voz a todo mundo, ou você não dá voz a ninguém. Então você vai ser autoritário. Né? Ou você está disposto a assumir o autoritarismo, você está disposto a ser democrata, você está disposto a ser um fingidor de que é um democrata. Sim. Peraí, você precisa assumir o seu papel. Né? Eu quero agradar o fulano, quero agradar o ciclano. Não, filho, peraí, você vai morrer pregado na cruz. Não tem jeito. Verdade. Não dá agradar todo mundo. Você precisa escolher um lado. Você precisa escolher um lado. Eu sempre falo o seguinte, olha, às vezes as pessoas comentam, fulano achou ruim comigo tal coisa. Fala assim, não, mas você acha que você tá fazendo certo? Você tem um princípio pra isso? Você refletiu e chegou à conclusão do que você tá fazendo melhor? Então o outro que se lasque. Você não é responsável pelo que o outro pensa de você. Você não é responsável para agradar todo mundo. Mas nós precisamos entender que uma cultura organizacional, uma cultura, ela precisa de princípios e valores. E que nem sempre vai agradar todo mundo. Algumas pessoas vão se adaptar e vão ficar ali e vão produzir. Outras pessoas não vão se adaptar e vão picar a mula. E tá tudo bem. Beleza. Eu não me adaptei a essa empresa. Vai trabalhar em outro lugar, ué. Sim. Eu não gosto de trabalhar no McDonald's. Eu trabalho no Bob's. Ou no Burger King. Ué. É simples, né? Tem lugar pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo brilhar no mundo. Mas aqui não. Aqui nós trabalhamos desse jeito. É claro que no serviço público isso se complica, né? Razões diversas. Mas, de modo geral, você pode implementar uma cultura. Você pode implementar um método de trabalho. Você pode implementar metas, objetivos claros e definidos. Simples. João, só pra gente finalizar, pra você, cara, qual que é a visão do professor? O que o professor hoje sente com tudo isso? Qual que é a visão dele, desse profissional que está inserido? O que você acha aí? O que você acha? Léo, assim, do professor é complicado, né? De mim, enquanto professor, se algum professor partilha desse mesmo incômodo que eu vou ficar bem satisfeito, porque eu vou ver que eu não tô maluco, né? Eu tô pensando em alguma coisa que faz sentido. Primeira coisa, acaba perdendo um pouco de sentido, né? Por quê? Porque você imagina uma coisa quando você vai trabalhar. É claro que todo trabalho tem suas dificuldades. Tudo bem, mas não é esse o problema. O problema é que você não faz minimamente aquilo que você foi preparado para fazer, ou aquilo que você acreditava fazer. Cortam isso. Maravilha. Beleza. E não colocam nada no lugar. Esse é o problema. Né? Esse é o problema. Cortaram o cordão umbilical. Beleza, mas... É aberto, né? Agora eu tô jogado aonde? Em que lugar, né? Vazio? Então, assim, se você não coloca em nenhum lugar, deixa em aberto, isso é um problema. Eu acho que a maior sensação é essa, né? Essa sensação de perda de sentido, de se sentir jogado no vazio. Professores e alunos, tá? E alunos também. Porque se nós estamos sem rumo e devemos guiar os alunos no caminho do conhecimento aí, significa que eles estão mais perdidos do que a gente. Então, eu acho que, inclusive, que a gente deveria falar sobre isso no próximo, cara. Falar sobre a perspectiva dos alunos, né? Alguma coisa assim. O que você acha, John? Eu acho interessantíssimo, né? Eu acho que a gente pode trazer isso aí, sim. Você que é professor, você que é aluno, como você está se sentindo aí com relação à educação? Você está feliz? Você está frustrado? Deixa aí nos comentários que a gente vai defender você. A gente vai conversar sobre as suas ideias. Não quer dizer que a gente vai concordar, mas a gente vai defender o que a gente achar que é certo, né? E assim, o que a gente achar que é certo, uma ideia ou outra aparece, a gente muda de ideia. Não tem problema de mudar de ideia também, né? A vida tá aí pra gente poder trocar ideia e mudar de ideia. A gente não pode ficar fixado numa ideia só. O que a gente tá tentando fazer aqui é desenhar o problema, né? E talvez não que a gente saiba melhor agora qual é o problema, mas talvez a gente tenha um bom jeito agora de não saber melhor. Assim, se você chegou aqui pensando que a gente ia resolver o problema da educação, me desculpe, mas
A gente já avisou que a gente provavelmente não conseguiria. Não, a gente avisou no primeiro podcast dessa série aqui. Essa série. A gente avisou vocês, mas ainda bem que vocês acompanharam a gente até aqui. Sim. Mas se você tiver alguma ideia para nos ajudar, coloque nos comentários que a gente quer te ouvir, quer te conhecer, quer ler sobre você. Bom? João Renato, uma mensagem para esse professor que está nos assistindo. Não desista. Não desista. Eu falei o seguinte, e é sério isso, cara. Eu desisti da escola. Eu não desisti dos alunos. Da escola enquanto instituição, eu talvez tenha desistido de reformar esse modelo escolar. Talvez a gente precisa realmente... Eu tenho apontado para isso, né? Romper com esse sistema e criar um novo sistema, né? Para mim, essa educação formal do jeito que ela tem acompanhado hoje, eu desisti dela. Mas não desisti dos alunos. Nos alunos e no potencial dos alunos eu acredito. Eu acredito, né? Né? Eu gosto de acreditar nas pessoas também. As pessoas são o fundamento de tudo. São a realidade do mundo, né? Então eu acredito nas pessoas, eu acredito nos alunos. Não acredito na escola, desisti dela, mas dos alunos não desisti. Não desisti de você. Ô, João, vamos nos despedir nesse momento, tá? Muito obrigado por você, seu lindo, sua linda, por nos assistido até aqui. E no próximo podcast a gente conversa mais sobre educação. Sobre educação, sobre novas perspectivas. Estamos aí abertos. Dependendo dos comentários aí, a gente vai trazer uma outra perspectiva. Depois a gente volta falando sobre educação. A gente está aqui para tentar pensar junto com vocês. Grande abraço e até o próximo. Até o próximo, galera.